Paloma de Castro, 20 anos e eu sou rubro-negra. Até hoje me pergunto como eu virei, porque meu pai é tricolor, minha família, assim, os tios, os avós são todos Santa Cruz, só que acho que mais por influência dos primos, da geração assim mais nova, e por escolha meio que minha, assim, eu lembro que eu decidi, sabe, vou ser esporte, acho que desde os 5, 6 anos que eu sou rubro-negra. Eu frequento estádio quando posso, é, basicamente em jogos de final de semana, que são à tarde, porque à noite realmente é complicado. Mas eu assisto sempre na televisão ou então rádio, principalmente quando é algum jogo importante, eu não deixo de assistir de jeito nenhum. É, tá bem, assim, o esporte ele vem retomando agora, tentando retomar agora o que ele estava fazendo no começo do campeonato, né, brasileiro. O Brasileirão ele começou incrível, superando expectativas de todo mundo, até mesmo porque pela campanha que a gente fez no Campeonato Pernambucano, que não foi muito boa. Mas ele tá bem, tá. A diretoria está se empenhando para fazer um trabalho, eu acredito que esteja muito se empenhando para fazer um trabalho de marketing muito interessante do clube. Eu acho que o time tá bem, assim, está tentando retomar, na verdade, o que a ótima campanha que fez no começo do Campeonato Brasileiro, né? Até mesmo porque eu acho que esse Campeonato Brasileiro, o começo, ninguém esperava desse jeito, porque a nossa campanha no Campeonato Pernambucano não foi muito boa esse ano. Então, a expectativa que a gente consiga chegar no G4 é grande. Acho que a diretoria está fazendo um trabalho muito bom, não só em relação ao futebol, mas de marketing mesmo, para chamar torcedor, para chamar sócio. Isso é a longo prazo, né? Isso é realmente para trazer mais torcedores e para, com isso, a gente conseguir manter uma base, manter um time mais realmente competitivo. Falar de rival em Pernambuco fica um pouco difícil, porque a gente não tem mais tantas rivalidades com Santa Cruz e Náutico, por exemplo, porque o nível. A gente tá na Série A, eles estão na Série B, é mais complicado. Mas falando de forma nacional, com certeza é o Flamengo. Não tem como não falar do Flamengo. Quando a gente fala de esporte e Flamengo, todo mundo já sabe a polêmica. Por quê? Por conta do título de 87, né? Título de 87, que o esporte foi campeão brasileiro. E até hoje, o problema que teve em relação que o campeonato não era da CBF, aí depois passou a ser, e todo esse problema dos grupos. O Flamengo se considera campeão brasileiro de 87 e até hoje tenta tirar esse título da gente, que a CBF e até a FIFA já disse que é nosso. Eu já fui mais. Me chateava mais antes. Eu ah, brigava, assim, batia de frente mais vezes. Só que hoje em dia é tanta violência já que a gente vê em relação ao futebol que você tenta filtrar essa rivalidade para poder. Porque realmente não é. Bater boca hoje em dia não se vê necessário. É claro que você pode discutir sobre futebol normalmente com uma pessoa civilizada. Mas bater boca eu não sou mais de fazer isso, não. Magrão, com certeza. Ele é o ídolo da minha geração e é um dos principais jogadores do esporte e da vida, assim. Ele lidera a equipe, é um excelente goleiro e é o ídolo de todo mundo, com certeza. Quando a gente fala de gol, não tem como não pensar em Copa do Brasil, principalmente para minha geração. Copa do Brasil 2008 na final, na ilha, o gol de Carlinhos Bala, que ele fez já no, fora da área. Ele deu um chute e acertou. Ele já tinha feito um gol e fez esse daí também. Foi 2-0 que a gente foi campeão. É inesquecível, com certeza. Sei, assim, a escalação atual, por exemplo, não. Todas as peças estão se mexendo bastante hoje em dia, mas
Basicamente, a gente tá com o Danilo Fernandes, porque Magrão tá machucado. Na verdade, já voltou, ele tá no banco, mas como não tá no ritmo, Danilo Fernandes. A gente tem Duval machucado agora, mas é o grande xerife da gente, com certeza. Que a gente pode falar de Diego Souza, muito importante pra gente. André, Brocador, que entra também. Marlone, Maicon Leite, Regis machucado agora, mas também vai voltar. Richelli, todo mundo, esse time do esporte, ele tem suas pequenas falhas, mas quando ele se junta assim e se dedica, ele consegue bons resultados, como os últimos que conseguiu. Copa do Brasil. Eu não era maior de idade ainda e meu pai, como é tricolor, eu acabei não indo pro jogo. Não tive companhia pra ir pro jogo. Na verdade, eu comecei a ir pra estádio em 2009, que eu comecei a ir com os tios meus mais distantes, assim, que eu fui pra Libertadores. Foi meu primeiro jogo, foi no jogo na Libertadores. E o da Copa do Brasil, eu tava em casa sozinha, meu pai já tava dormindo. E eu assisti ao jogo sozinha, só que sozinha, mas com a vizinhança inteira gritando nos jogos. Eu ligava pra minha amiga, a gente comemorava junto. Então foi tudo muito nervoso, mas foi ótimo. Foi inesquecível. Pancadaria em estádio eu nunca cheguei a ver, não. Mas já aconteceu em ponto de ônibus mesmo, na parada, de ter um jogo do esporte e eu não ia pro jogo nesse dia, mas eu tava voltando pra casa e tem uma confusão de torcida lá com a torcida organizada do Internacional, que viu um rubro-negro e eles atravessaram a rua pra poder bater nele. E com isso acabou pessoas se aproveitando pra tentar me assaltar, inclusive, que estavam lá nesse meio só pra fazer baderna mesmo. E foi realmente. Não chegou a me violentar, porque eu não tava com a camisa do esporte, não tava indo pro jogo, mas tentou me assaltar. Então foi constrangedor, porque você acaba associando realmente ao futebol, não tem como. Foi realmente muito difícil esse dia. Isso aí. Com o esporte eternamente estarei, pois rubro-negra são as cores que abracei, e o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. A Copa em si, no geral, acho que de bom só teve FanFest, os eventos que tinham ao redor, assim, que as pessoas se conheciam, tinha essa diversidade mesmo de nacionalidade no país, aqui a gente teve bastante. Isso foi bem interessante, a gente ver essa troca de cultura. Mas tirando isso, desempenho em campo, assim, acho que só a Alemanha mesmo. 7-1 foi complicado, né? Eu lembro que esse dia eu tava indo assistir os jogos na FanFest, mas nesse dia eu resolvi assistir ao jogo com meus vizinhos, da mesma forma, no mesmo lugar que a gente assistiu todos os jogos de 2002 na Copa do Mundo. E aí a gente resolveu assistir lá, fazer o mesmo ritual e tudo, e a gente teve que presenciar esse 7-1. Foi bem complicado pra gente, porque foi muito frustrante. Só lembro que no segundo tempo eu já não tava mais nem olhando pra televisão. Quando acabou, eu subi pra minha casa e fui dormir, porque realmente foi. Essa seleção, ela tá muito complicada. Ela precisa realmente se reestruturar. Eu gosto, me lembra muito. Eu gosto pelo fato que me lembra muito os campeonatos europeus. E aí porque é um tipo de futebol e de campeonato que, pensando mais como organização de evento, assim, eu acho incrível. E me remete a isso. Mas para jogo do esporte, já fui, sim, já assisti. Mas não é tão emocionante quanto você assistir um jogo de esporte lá da arquibancada mesmo, não digo nem das sociais, mas lá da arquibancada mesmo, com a torcida toda junta, na Ilha do Retiro. Com certeza um jogo é muito mais emocionante do que na arena. Ela é um pouco complicada, porque eles tentam, de certa maneira, fazer a segurança dos jogos, mas ou acontece muita repressão em cima de pessoas inocentes que estão ali só para assistir,
ou não é o suficiente para conseguir despachar uma briga entre torcida organizada, por exemplo, quando a gente tem jogos na Copa do Nordeste que fica bem tenso, porque pega uma torcida organizada do Bahia, por exemplo, e do Sport, e sempre rola uma tensão, uma complicação ali, e a polícia, aquele momento que a polícia tá nesse meio é bem complicado quando você vai pro estádio. Da forma que é hoje em dia, não da forma que originalmente deveria ser, eu não concordo de nenhuma maneira. Eu acho que os clubes devem reprimir, a diretoria deve dizer que não aceita, que não vai dar dinheiro, que não vai apoiar esse tipo de torcida, porque é uma torcida que ficou marginalizada, né? É uma torcida que ela só vai ali para brigar, que ela não tá realmente, ela tenta ajudar o time, mas ela no final não ajuda, ela só atrapalha, a gente perde um monte de campo, a gente perde bastante coisa por conta dessa violência que a torcida organizada acaba trazendo. Eu não concordo.